E aí eu descobri que tem essa daqui que é a Mojito, tem aquela lá que é a Lemon Lime. Lemon Lime Gecko. Gecko. E aí eu comecei a brincar com isso aqui. Essas colocadas que estão aqui não foram plantadas. Chegaram. Chegou aí, eu larguei, achei incrível. Ah, incrível mesmo, você não colocou? E tá filtrando. Menino. Essa árvore é incrível, né? Então ela tem uma copa piramidal. Tá. Linda, linda, linda. E aqui a gente vai colocar a mão na massa com o professor, doutor, livre docente, Paulo Trigo, que tem até trigo no nome, ele já tem o Reino Plant no nome, tá ótimo. É. O Paulo Trigo é um desses caras que sempre vai deixar sua marca por onde passa. E não foi diferente nesse episódio com o Jardim Onírico, em que ele, sem miséria nenhuma, dividiu muita informação, conhecimento e o amor pelo que ele faz e faz tão bem. Espero que vocês amem tanto quanto a gente amou e se divertiu. Olá pessoal, tudo bem? Um pouco de bobagem faz bem. Meu caro Paulo, sócio deste canal, terceiro episódio, pode pedir música ao Fantástico. Pois é. Não é isso? Muito obrigado pelo seu tempo. Cara, que é isso. Espero já cansaram de ver minha cara. Não, já o povo, você vai ver o carinho que vem deste público deste canal. Mas faltaram algumas coisas. Eu quero tirar umas dúvidas com você no seu lindo jardim, essas árvores maravilhosas. Que se você não viu, o histórico está no primeiro e segundo episódio, na descrição deste episódio aqui embaixo. Então, meu caro, vamos lá pôr a mão na massa, porque eu sei que a gente vai plantar hoje. Vai ter agrião d'água que eu não conhecia. Opa! Tem uma correderiazinha que tem umas plantas ali que eu quero tirar umas dúvidas com você. Tem uns 15 mil reais de planta ali naquela corredeira. Olha, então vamos falar sobre isso. Eu quero... Dá pra vender. Dá pra vender bem, ó. E tem umas colocas em uns lugares aí, tem a Mojito ali. Eu quero ver tudo isso de perto. Bora. Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Adoro essa musa. Então, sumatrana, né? Pois é, ela foi também assim, aqui as coisas, por isso que eu falo, cara, eu dou sorte com árvore, mas com planta menor, elas, eu apanho demais, porque demorou para ela crescer aqui. Isso aqui, isso, a qualidade. Você viu, você viu meu banheiro? Vimos seu banheiro no então episódio passado. Então agora você achou que lá era o cara exibido, porque você não viu aqui. Por quê? Olha para cima. Olha, não tinha visto mesmo. Então pode abrir, Vou abrir aqui, ó. Ó. Isso é VIP. Como vocês viram, eu não tenho piscina e as minhas ninféias não me permitem nadar no meu lago. Verdade. Como é que eu vou me refrescar no 38 graus de verão aqui? O que eu fiz aqui? De fato, né, planejei isso aqui dentro já no projeto original da casa. E aí aqui eu tenho, então, um jardim de musas e helicônias. Olha que linda ali agora, ó. Não, né, tá toda florida. Cada época é uma que está florindo e tal. Tem uma passagem aberta aqui. E aí está estrategicamente do meu lado direito, onde eu tenho um vizinho mais adensado, do meu lado esquerdo, onde tem outro vizinho mais adensado, abrindo para o fundo. Então aqui é uma maravilha tomar banho assim no calor. Banho que eu falo é banho mesmo. Com shampoo, sabonete, não tem ralo aqui, a água percola no solo, irriga minhas plantas e é maravilhoso. Então assim, a experiência de tomar banho aqui, quando eu estou mexendo no jardim, eu me refresco aqui dezenas de vezes num dia. Então você vem aqui, toma um banho, volta. Eu gosto, né, quando eu não vou tomar banho, tirar a roupa, eu tô com a roupa do jardim que eu tô ali mexendo. Eu venho aqui, me lavo vestido, aí aquela roupa fica gelada, dura uns 40 minutos no calor do verão, até eu ter mais necessidade, venho aqui. Então isso aqui é uma maravilha. Olha, eu já tô até prevendo os comentários de algumas pessoas deste canal. Não, 100 segundos não tem.
Foi na... É, maravilhoso. Não, mas vocês repararam uma coisa aqui? O cara fala das helicônias, não sei o quê, mas tem um palmulato ali maravilhoso. Tá ali, ó. É. Olha isso, que espetáculo. Ó, lembrem-se, no primeiro episódio, a gente falou das árvores da frente da casa e você me perguntou qual era a idade de um dos palmulatos. Isso, foi. E aí eu falei que ele veio grande. Aham. Esses foram plantados pequenos. Olha o quão maiores eles estão em relação com relação àquele. É mesmo. Então esse aqui foi uma mudinha plantada lá para 2012, 13. Tá. 1 metro de altura. Tá. Aham. E ela é hoje muito mais vigorosa e maior do que aqueles lá da frente. Foram transplantados então, maiores. Gostou daqui. Tá? Aqui, por que você acha que se deu isso? desenvolvimento radicular, provavelmente. Né? Ela cresceu aqui, então ela foi totalmente adaptada, aclimatada para esse lugar. Então desenvolveu muito melhor. Super. Aqui no projeto original, lembra que eu falei no segundo episódio, a gente conversou sobre a planta da casa ser uma planta em U, que eu abortei uma perninha e construí um loft só. Olha que legal. Na minha planta em U, eu tinha, no projeto original, olha como as árvores nos ensinam, né? A natureza não é simétrica. A natureza, ela é orgânica, obviamente. Então, no meu projeto, eu tentei fazer algo que era a casa em U com 2 blocos, 3 palmulatos aqui, 3 palmulatos ali entre os 2 blocos. Eu não sei se a câmera vai captar, mas eu tenho 3 palmulatos ali. São 9 metros de distância entre a casa e o segundo bloco, que é a ponta da cabana. Então, e 3 palmulatos aqui. Aí você me pergunta, cadê o terceiro? Tava aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Deu óbito? Uma chuva de vento tal, ele abriu. Então ele rachou. Não tinha salvação. Aí eu falei, eu nunca mais vou conseguir, ele já estava com, sei lá, 8 anos de idade, não tem como eu botar um do tamanho. Eles não vão mais ficar do mesmo tamanho. Cara, eu entrei numa pequena crisezinha, porque daí eu falei, imagino. Pô, minha simetria, os 6 palmulatos, tal, contemporâneos, crescendo junto do mesmo tamanho. E agora? E agora? E agora? Aí chegou a hora de entender que eu não domino a natureza e eu não vou ter simetria porque ela não quis. E aí, em vez de colocar um palmulato, eu coloquei nada menos que um ipê amarelo. Mas você sabe que ipês amarelos são apenas a cor da flor, mas tem várias espécies de ipê amarelo. Sim. Eu tenho o Androanthus crisotrica, que é o pequeno. Esse aqui é o Androanthus velozoi. Que é o maior dos ipês amarelos, é o mais alto, é aquele que naquelas fotos aéreas no Pantanal você vê os amarelos, assim. Olha que sabedoria que você teve, né? Que você foi obrigado a ter. Simetria. Fui obrigado a aprender. Simetria, você achou que estava no comando? Não dá. Tá não, filho. Toma! Maravilhoso isso. Mas essa daqui é uma planta que, quando eu vi pela primeira vez, isso deve ter uns 2 anos, eu fiquei apaixonado, quis uma muda e só consegui a Lemon Lime Gecko. E aí eu achava que era morrito, mas não era. Não é diferente. Aí eu falei, mas ela não tá ficando com o roxo tão roxo, né? E aí, agora recentemente, essa planta aqui eu adquiri há poucos meses. Não só ela, mas tem uma pequena coleção dela na corredeira. E aí, a gente está do lado da xícara de chá ali, inclusive. E isso que eu quero te perguntar. Porque a colocásia tal qual, né, essa morrito tal qual a esculenta padrão, que é da onde tudo surgiu, das colocásia, ela é uma planta de pântano, né, assim, de área molhada, de lago e tudo mais. E aqui tá mais seco, ali tá seco. Como você tem sentido a diferença de cultivo das duas? Ó, o que eu percebi? Quando não chove, agora, por exemplo, a gente está no inverno, não está chovendo. Elas chegam a perder todas as folhas. Então, zero. Né? Se você consegue manter úmido, ela cresce melhor. Só que aqui, como eu tenho a oportunidade de plantar na água,
As plantas que estão plantadas na água, elas crescem mais rápido, em maior quantidade, e as folhas ficam maiores. Essa aqui é uma flor de ninféia, ó. Olha só. Tô perdendo um botão de... Olha os milhares de ovinhos aqui, ó. Ah, verdade. Isso aqui é uma flor de ninféia que já foi pro breve. Já foi pro breve. Então assim, o que temos aqui, né? Como eu disse, o lago transborda, eu tenho uma corredeira. Por que eu fiz uma corredeira? Acho bonito, meu terreno tem um desnível natural, então tem uma caída e ele é um filtro linear. Então assim, o que aconteceu nessa corredeira? Todas as plantas, né, me ajuda com os nomes, né? Então aqui temos a... E quem sou eu perto do professor Paulo Trigo? Aqui temos a... Colocásia morrito. Aqui a xícara de chá, tá? Que já é outra planta que agora não está chovendo, mas ela acumula uma aguinha aqui. Então eu tenho uma grande coleção. Aí aqui eu conheço por biri, né? Você falou que é a cana índica. Aí vem aqui tem a Lemon Lime Gecko. Isso aqui é um tipo de copo de leite, tá? Aqui a gente tem então a Black Swan. E por ali vai. Então o que acontece? São 32 metros de corredeira. 32, tá? Aqui é uma caixa de 50 por 50. Tá. Aqui é fundo. É fundo, é? Então assim... Não parece, mas é. Tá cheio de seixos. Então assim, eu tenho um filtro linear, onde nos seixos eu tenho ali um acúmulo de biologia. E eu tenho uma área imensa para os detritos irem parando ao longo dos 30 metros. Para que chegue uma água mais limpa lá embaixo. Lá embaixo tem uma bomba, obviamente. Muita gente pergunta, mas não dá para o lago funcionar por gravidade? Claro, a gravidade sempre vai mandar água para baixo, mas ela ainda não manda para cima. Então para subir tem que ter uma bomba. Esse lago, ele funciona com uma única bomba, que é a bomba de retorno. Lagos desse tamanho, na média, tem 6, 8, 10 bombas. E uma casa de máquinas do tamanho de um quarto. Aqui é um pequeno milagre esse lago. Então eu tenho uma única bomba que tem a função de retorno, não é uma bomba de filtro. O filtro são as plantas. Os 32 metros, os seixos e as plantas. E aí o que aconteceu aqui? Aí é aquele dilema. Existem plantas que são melhores para filtragem e existem plantas que são bonitas e colecionáveis. Tá certo. Então eu tô assim, aqui um pé ali. Então assim, aqui eu tenho a planta colecionável, aqui eu tenho a planta que é para filtrar. Então, maravilhoso. Eu fiz essa composição e é legal, né? Porque a gente vai aprendendo. Algumas predominam. Então, eu tinha contaminações dentro, se você observou na filmagem, eu tenho trechos de uma espécie. Elas estão setorizadas, mas elas não estavam. Então, assim, tem muita coisa que estava crescendo entre outra espécie. E, por exemplo, mini papiro. Não ponho mais mini papiro no meu lago, não ponho, não dá, cresce demais, ele praga, vai por tudo. E aí um dia eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou setorizar, eu vou fazer um negócio mais estético. Aí eu comecei a fazer esses grupos e se uma planta cresce fora do grupo dela, dá dó, mas eu tiro fora. Ali tem uma esculenta ou uma Black vindo aqui, ó. Tá no lugar errado, ela não é para ficar aqui. E é o tempo todo isso, então assim, a gente tem que ficar mexendo. E ali é o lago, quer dizer, ali é o filtro. Para bombear de volta. É uma piscina cheia de argila expandida. Cara, pessoal, zero segredo, tá? Não tem frescura aqui não. O segredinho eu vou esconder. Não, cara, não tem. A gente já sacou isso. É uma piscininha, feijão de 2.500 litros de infantil, cheia de argila expandida e só. Essas
colocar as que estão aqui, não foram plantadas. Chegaram. Chegou aí, eu larguei, achei incrível. Ah, incrível deixei. mesmo, você não colocou? E tá filtrando. Menino! É. Olha só. Então, maravilhoso. Mas lembrem-se, né? Ah, se eu fizer um lago eu vou conseguir filtrar desse jeito? Não se esqueçam da minha corredeira. A corredeira tem muita planta, muita pedra. 32 metros filtrando. Lembra que eu falei das minhas 3 frutas prediletas no segundo vídeo? Atrás de você temos o... olha. Esse aqui é o sapoti. Sapoti. Né? Então, Maniucara zapota. E para quem quiser palmulato, porque aqui está uma ode ao palmulato, você encontra aqui embaixo nos links do Edilson Giacom, nosso querido Vieiro Cipreste, também vende, como é parceiro desse canal. Faço jabá para ele, se quiser fazer jabá para alguém, pode fazer. Para ele também, então assim... Deixei uma posição complexa. Amigo mesmo, cara, pessoas que me ajudam. Luizinho Bacher, que é coautor de alguns livros com o Lorenzi, inclusive, de árvores. O próprio Lorenzi me deu coisas legais. O Júnior Pompeu e o Edilson Giacom. Então essas pessoas têm colaboração aqui. A gente falou do palmulato, certo? Calicophyllum spruceanum. Você sabe que ele... Palmulato, mulato preto. Você sabe que o priminho dele é o pau branco? Não sabia. Esse cara aqui, ó. Calicophyllum multiflorum. Calicophyllum spruceanum, Calicophyllum multiflorum. Essa planta veio do Edilson Giacom. Dá pra ver a plaquinha dele. Exatamente. Aqui, ó. Esse cara aqui também. Então, assim, eu adoro, eu acho uma árvore muito ornamental. Essa árvore é incrível, né? Então ela tem uma copa piramidal. Linda, linda, linda. E aí ela vai dando essa copa em camada. Se você olhar a arquitetura de copa dela, é parecida com o palmulato. Só que ela tem uma folha pilosa, né? E ela é uma planta do Pantanal. Tá? O palmulato é amazônica. Ter árvore em casa é perigoso? Depende. Esse é um bom ponto. Eu estava conversando outro dia com o Edilson Giacom, que fez consultoria via vídeo pra gente, né? Mandei para ele os vídeos, eu quero colocar o palmulato aqui, ali, tenho preocupação com o tamanho da copa e tudo mais. Ele falou, em tal altura você pode cortar a pical para poder enramar embaixo e deixar num tamanho controlável para você. Aquela poda ali foi proposital? Não. Você tá com olhar clínico, hein, meu? Tô com olhar clínico. Não era pra mostrar isso. Eu olho tudo, meu filho. Agora vai ter que falar. Isso aí foi uma falha. O que houve? Cara, eu não sei por qual razão, das 9 árvores, essa daqui secou totalmente. Eu acho que deu alguma broca. Secou 2 metros tinha 2 metros de galho, de tronco para cima. E aí eu falei, será que tem a ver com a sapucaia? Mas não era. Aí eu consegui botar uma escada aqui, serrar, cortei, tô rezando para ela abrir em V, porque daí se ela abrir 2 galhos ali que eu mantive, vai predominar aí ela vai ficar, então assim, o palmulato é uma árvore colunar, então ela não deveria ter galhos laterais, né? Deveria estar sempre vertical. Mas eu tô rezando para ela abrir um Vzinho e manter para ela não abrir a copa, mas só Deus sabe. Ali eu acho que foi broca, porque secou totalmente, as folhas estavam pregadas ainda no tronco, totalmente seca. Aqui, ó. Então assim, né, acontece. Isso acontece com os melhores mestres, gente. Então, eu tô em paz com os meus problemas em casa também. Eu tenho uma pergunta para você que é um fã de árvores. Tem alguma que você gostaria de ter que você ainda não tem? Tem várias frutíferas que eu conheci recentemente e eu não tenho mais espaço para ter. Então assim, o que acontece? Felizmente, quando eu fiz o projeto da casa, eu não cometi um erro grosseiro de leigo, que era,
Eu falei, eu tenho um terreno grande, eu vou plantar um flamboyant no centro. Para daí ele abrir. Tá? Flamboyant é uma árvore bonita. Maravilhosa, né? Nativa de Madagascar e tal. Só que daí, por ter a sorte de estar onde eu tô, com contato com as pessoas que a gente já nomeou aqui, eu fui tendo acesso a espécies que hoje eu julgo muito mais legais do que um flamboyant, sem demérito, mas e aí eu comecei a plantar coisas dando preferência para as nativas, sem negligenciar as exóticas bonitas, ornamentais, ou não até, invasoras. Exato, ou até frutíferas. E aí o que aconteceu é que a gente já está 12 anos plantando aqui. O meu espaço já está limitado, então eu não tenho mais. E agora, recentemente, em 2024, eu comecei a conhecer frutíferas incríveis, né? Então tem uma meia ali do lado, tem algumas plantas aqui não tão conhecidas, mas eu descobri um universo de frutíferas raras assim incrível. Então teria sim aí uma dezena de plantas que eu gostaria de ter. Ontem o Edilson Jacon me presenteou com uma pitangueirinha anã e uma outra planta que eu nem lembro o nome, que não tem nome científico, não foi classificada ainda. Um SP qualquer. E olha que bonito, né? Eu comprei o achachairu dele e aí a gente conversou horas lá na minha última visita, que faz 10 dias. E aí eu falei, Dilson, quanta coisa que você tem e outros produtores têm e eu não tenho mais onde plantar. E fui embora. Aí o Gustavo veio trazer minha planta ontem e falou, ó, tem 2 presentes aqui para você. E aí são 2 frutíferas nativas, raras, uma inclusive nem foi classificada, anãs. Então são arbustinhos. Ah, realmente baixinho. Meio metro. Então assim, talvez daqui para frente eu vou começar a adensar o meu jardim com essas frutíferas arbustivas, né? Mas tem, certamente. De espécies ornamentais eu estou bem satisfeito com o que eu tenho, assim. Mas as frutíferas raras é um negócio que atualmente me anima bastante, assim. Legal, bom, tá respondido. Meu caro, grande finale aqui. Pois é, finalmente, 3 capítulos depois. Basicamente isso. 90 minutos de conversa depois. Estamos aqui para plantar este lindo vegetal de nome Achachairu boliviano, cujo nome científico eu ainda não decorei, porque não tenho. Eu só decoro não. Eu decoro os nomes científicos das árvores que eu tenho. Ah, muito bem. Essa é uma estratégia. Tenham árvores, estudem sobre elas e você vai aprender fácil. É de fato boliviano? Norte da Amazônia, sim. Aquela região equatorial da Amazônia é equatorial. Sim. Legal. Bom, de repente nosso amigo Arthur Dempsey pode nos falar o nome, que é um cara especialista em plantas da região ali. Beleza. Então aqui temos um berço já, né? A gente nunca chama isso aqui de cova, porque isso aqui é um berço. Exato. Onde vai crescer essa bela árvore. Essa bela árvore. Então o que acontece? O berço ele deve ser no mínimo o dobro do tamanho do torrão. Tá. Mas quando eu falo mínimo, é mínimo. Então aqui eu tenho um berço 4 vezes maior que o torrão, talvez. Então deve ter aqui o que? 60 por 60 por 60, né? E aqui a gente vai colocar a mão na massa com o professor, doutor, livre docente, Paulo Trigo, que tem até trigo no nome, ele já tem o reino plant no nome, tá ótimo. Uma das coisas que eu aprendi com o Lorenzi é usar isso aqui. Isso aqui é o super simples, tá. Fósforo. Fósforo. Só fósforo. Tá. Não queima a raiz, não vai causar nada na planta. Pelo tamanho do nosso berço, sem dó, eu estou jogando 2 quilos, tá? É muita coisa. Tá. E aí eu vou incorporar. O fósforo, ele tem uma dificuldade de percolar no solo. Tá. Então não adianta você jogar como cobertura depois que a planta já foi plantada. Já foi plantada. Né? Mas esse terceiro foi o quê? Esse terceiro é o segredinho, não posso contar. Você não tem dessas. Se eu não me engano é que você não tem dessas, meu filho. Cara, esse aqui só tem em Limeira.
Esse aqui é coisa de limeira. Então assim, isso aqui eles chamam de mais garrido. Tem um pouquinho de super simples. Tá. Tem torta de mamona e farinha de ossos. Tá. E mais um negócio que eu tô esquecendo o que é. Então é um preparo de plantio. Pode ver que... Cheiro é. É. É realmente muito bem misturado, né? Um jardineiro que usa luva é outro nível, né? Ah, isso aqui aumenta 30% a sua força. Além de não machucar a mão... É verdade. Cara, você tem uma pegada muito mais forte. Eu não tenho essa vaidade. Não é que frescura nada. Tem equipamento para usar, né, meu? Tá certo. Então, aí a gente vai medir. É o colo, essa parte é importante, não é? Exato. Então, assim, o que aconteceu aqui, né? Você pega uma ferramenta, bota aqui, então eu tenho 25 centímetros aqui. Eu vou precisar incorporar mais solo, né? Vou ter que subir. A maioria das plantas a gente sobe até 4 dedos para baixo do nível. Tá. Essa daqui, o Edilson falou que eu posso enterrar um pouquinho, até para dar maior estabilidade para ela. Tá. Então eu vou deixar ali, eu vou enterrar o colo um pouquinho. Então eu deveria colocar ela um pouco mais alto. Um pouco mais alto. No entanto, tem uma coisa importante, né? Que quando a gente faz aqui o berço, na hora de dar acabamento, vocês vão ver no final do vídeo, você não nivela, nunca nivela. Você sempre vai deixar um pouquinho mais rebaixado como uma bacia. Para infiltrar água. Porque daí ela vai ajudar, né? Quando você for regar, essa água percolar ali. Então, dá para ver que todos os seus têm isso, hein? Todos os meus berços são rebaixados. O que é legal colocar, se vocês puderem? Um pouquinho de osmocote, né? Adubo de liberação lenta. Então aqui é um adubo de 3 e 4 meses. Tá. Composição 16, 08, 12. Nada proposital, é o que tinha para vender no dia lá. Eu peco pelo excesso, mas não é bom adubar muito, né? Para a planta forçar a buscar nutriente mais longe do berço. Então, quanto mais a gente colocar comida para ela aqui, menos eu vou estimular as raízes a procurarem alimento fora. Então, menos estável vai estar a minha planta grande, porque daí ela vai ter raízes concentradas. Então, por isso que é sempre legal seguir aquela regra da projeção de copa para adubar, né? Normalmente, isso varia de espécie para espécie, a projeção de copa é a projeção do sistema radicular. Então, se eu tenho ali atrás de mim, né, uma sapucaia com 8 metros de diâmetro hoje, eu não vou jogar adubo, né? Vamos pegar o Brachychaeton aqui, ó. Eu não vou jogar adubo aqui nunca. Eu vou jogar adubo aqui. Ah, perfeito. E cada vez mais para fora, para a raiz ir mais longe, para ficar mais ancorada no solo, para ficar mais estável, não cair com vento. Né? Então isso é um negócio que a gente tem que saber. Aí aqui eu vou puxar um pouquinho do solo para subir o nível que a gente viu, né? Mas por que não colocar também um pouquinho de terra vegetal, né? Essa árvore vai ser plantada uma única vez, certo? Assim esperamos. Não tenha pressa. Então assim, faz com calma, abre o berço antes, aduba, cuida, faz tudo certinho, porque a gente vai morrer e elas vão ficar. Então, vamos caprichar no berço. Olha lá que altura boa, né? Lembrando que vai ser uma bacia. Então aqui está preparado o nosso berço. Aí o que eu trouxe aqui também? Isso aqui é o hidrogel. Isso aqui vai manter o solo úmido. Aqui já tem hidrogel misturado, tá? Com água. Com água, tá. Isso aqui vai manter o meu solo úmido por normalmente uns 3 meses. Ah, tá? Tudo isso? Então o que é legal? Colocar um pouquinho para você diminuir a frequência de rega e diminuir o estresse da planta também, né? Claro. Então, ó, lembra, pessoal, lá no fundo, o que eu tenho lá que ficou? Eu tenho o super simples e aquela outra mistura lá que tem torta de mamona, torta de mamona, farinha de osso e tal. Agora a nossa árvore tá pronta. Você me ajuda? Alguma coisa eu tenho que fazer, né? Então assim, tô aqui só olhando. Gira ela um pouquinho.
a gente tem que sempre ver se o torrão tá íntegro. Então olha lá, tá um torrão íntegro, tá tranquilo. Temos aqui uma raiz enovelada. Não pode. Não pode. Isso aqui, pessoal, é uma espiral. Se eu plantar essa árvore assim, você lembra que essa árvore tem 10 anos de idade? Crescendo aqui. Então, essa raiz estava procurando nutriente. Não achou, porque o espaço é confinado. Então aqui, ela está crescendo em espiral. Se eu não mudar isso aqui de alguma forma, ela vai continuar crescendo em espiral. Eu preciso eliminar essa raiz estimular. Sem dó, para obrigar a planta a emitir novas raízes, não mais em espiral. E aí, olha lá, olha de onde ela veio. Ela bateu no fundo do pote. Ó. Obrigado. Ela bateu no fundo do pote e girou. Então, eu preciso pausar essa tendência. O que eu gosto de fazer, né? A gente vai botar mais um pouco de terra ao redor do torrão. E aí é legal a gente colocar mais um pouquinho de gel antes de finalizar. Então vamos puxar um pouquinho aqui. Ó, colocamos adubo lá embaixo. Vamos colocar um pouquinho de comida aqui em cima agora também. À medida que vai chovendo, vai regando, vai descendo. Exatamente. Se você tem cachorro ou galinha e você usar farinha de osso e torta de mamona, seu bicho vai cavar aqui. Então toma cuidado. E aí de novo, por isso que vale a pena fazer aquela camada de serrapilheira que a gente vai ver agora. Porque daí isso vai minimizar a possibilidade do bicho fuçar aqui agora, né? Claro. Então a gente incorpora aqui de novo. Vou colocar o restinho do gel. Você vê que a terra tá bem fofa, obviamente. Bem fofa, Agora, pessoal, imagina se eu tivesse feito esse berço com cavadeira. É verdade. O diâmetro da cavadeira, primeiro que nem é do tamanho desse torrão, mas quando a muda é menor, o torrão é pequeno, e você faz o berço no diâmetro da cavadeira, essas raizezinhas novas que vão surgir, elas vão bater aonde? Na terra dura. Olha aqui, olha o tanto de espaço que eu tô dando para as raízes novas dessa planta encontrarem um solo descompactado e rico em nutrientes nos seus primeiros meses ali pós-plantio. Olha lá, tá pronta o nosso axaxairu. Então agora, teoricamente está pronto, é regar, mas a gente vai fazer ali agora a incorporação desse material de cobertura. Agora eu tenho o que eu preciso, então a gente dispõe esse material aqui ao redor do nosso berço e o acabamento que eu falei do nivelamento, né? Ele é dado pela serrapilheira. Então a partir de agora a gente vai fazer uma rega intensa. Eu vou encharcar isso aqui. Ah lá, obrigado. Aqui, ó. Então olha um monte de coisa tudo aqui hoje, que eu tenho aqui. Então assim, esse material aqui... Tem minha mão, ó. Pronto. Boa! Esse material aqui é ouro negro, né? Então a gente tem que usar, olha um galho faz tempo que está ali, como é que já apodreceu. Então agora a gente usa. Então se você tem um jardim e aí você tem uma pessoa que te ajuda, um jardineiro, ou você mesmo faz ali a manutenção e você joga fora o resíduo, você está desperdiçando um material nobre. Do nosso axaxairu boliviano, que é uma planta que conheci
através do Lorenzi, né? Na casa dele ele tem uma. E aí eu comi, um dia eu fui lá e ele falou, olha, já comeu essa planta? Essa fruta eu não conhecia. É um fruto maravilhoso, ele me deu 2 sacolas de fruto cheio. E aí, desde então, eu tinha vontade de ter. E hoje estou realizando esse sonho pô, mas aqui. quem cumprimenta aqui sou eu. Pô, mas que aula, meu caro, e que momento. Bom estar aqui com você nesse momento, com a Bárbara, obrigado, Bárbara também. Olha, foram 3 episódios deliciosíssimos com vocês. Obrigado pela generosidade da informação, de não miguelar nenhuma informação, de não segurar nada e a gente sai daqui com mais aprendizados. Sabe o que a gente aprende com os grandes mestres? E eu aprendi isso com o Lorenzi. O conhecimento, quando você compartilha com alguém, ele não sai de você. Uhum. Então você não vai perder nada. No entanto, alguém pode pensar, mas eu vivo disso, né? É o meu know-how. Se você é bom no que você faz, você não está dando informação para concorrentes, mas para colegas de trabalho. Na arquitetura, eu vivo isso, né? Eu faço uma arquitetura que, você viu, não é comum. Uhum. Não é uma arquitetura comum e eu faço o que faço por uma simples razão. Eu vivo aquilo que eu prego. E eu quero que os meus clientes tenham a oportunidade de viver o que eu vivo, porque eu sou plenamente feliz com a vida que eu levo. Se eu puder ensinar, eu sou professor, se eu puder ensinar o que eu sei para mais gente, eu não estou criando concorrentes, mas eu estou elevando o nível do trabalho que é a minha profissão. Então mais pessoas vão poder fazer de uma forma um pouco melhor e através desse conhecimento que a gente está compartilhando. O seu canal está fazendo isso aqui agora. Então a gente dá essa informação e o Lorenzi é simplesmente a maior enciclopédia de árvores que a gente tem no Brasil. Ele é um cara que quando você está com ele está o tempo inteiro dando informação. Ensinando, ele ensina o tempo todo. E de forma livre para as pessoas. Então assim, quem realmente conhece, quem realmente sabe, não tem medo de compartilhar o conhecimento. E eu fico feliz de poder um pouquinho daquilo que eu fui aprendendo, compartilhar com vocês aqui no canal. Então, para mim, foi muito gratificante também. Eu não tenho mais nada que acrescentar. Saio desse episódio emocionado. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu, foi maravilhoso, Demais, cara. Obrigado. Demais. Uau, que legal, que máximo. Tem um dedinho de vocês aqui hoje também. Tem só uma observação, a gente ficou só olhando. Que muito legal. Cara, que semana que eu tive, bicho. Nossa. Que semana, cara. Foi insano de trabalho e fechou com chave de ouro não, né? Com uma chave verde hoje aqui.